Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Presbicast. Nós hoje aqui estamos com a presença ilustre do nosso pastor reverendo Elton Roberto. Pastor Elton Roberto é pastor reverendo da Igreja Presbiteriana Central Betim. E hoje nós estamos aqui com a presença também ilustre do pastor reverendo João Batista. Hoje ele e Elton Roberto serão ilustres convidados aqui do nosso podcast, é o primeiro podcast aqui do canal, do pastor Elton Roberto, e hoje a gente vai ter aqui esclarecendo algumas dúvidas. Vocês podem ver que aqui em Betim hoje faz quase 30 graus e o clima está muito frio aqui. Tem duas pessoas aqui com casaco e eu estou sentindo muito frio. Daqui a pouco eu vou colocar meu próprio casaco aqui. Tá bravo. Isso aí. Eu vou pedir agora para o pastor Elton Roberto. Pode tirar o casaco, que só foi uma brincadeira. E o pastor João Batista também, o reverendo João Batista. Tirar o casaco, que era brincadeira aqui para a gente aqui, brincar que tem muito presbiteriano aqui na sala. E tá muito frio, né? Na verdade tá calor, nós estamos transpirando aqui no podcast. Tá bom, então agora eu vou pedir agora pro pastor Elton Roberto fazer a introdução de você, né, Elton? E dizer da onde que você é reverendo, da onde que você é pastor titular da igreja e contar um pouquinho da igreja da gente lá, que a gente frequenta. Pastor, fique à vontade. Ok, meu amigo, é uma alegria estarmos nesse momento. Igreja Presbiteriana do Brasil é a nossa origem, a nossa sede local é a Igreja Presbiteriana Central de Betim, na Rua Inconfidência, número 261, centro de Betim, ao lado dos Correios. As pessoas muitas vezes encontram os Correios e não encontram a nossa igreja, mas a marca da nossa igreja é uma cruz. Nela nós temos a identificação. Então, é fácil de identificá-la. Estamos aqui como servos do Senhor para tributar a Deus, a quem nós servimos, glória e honra. Que prazer. Que prazer imenso ter vocês aqui. Agora o reverendo, né? Eu sempre confundo o pastor e reverendo, depois eu pedi essa dúvida aí. Do João Batista aqui, sendo nosso convidado aqui de entrevistado. O pastor João Batista também é reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode se introduzir, pastor João Batista? Obrigado, Robson. É uma alegria estar com vocês. E a igreja, eu sou o pastor auxiliar aí do pastor Elton Roberto, lá na Central de Betim. Estou trabalhando na congregação do bairro Guanabara, também em Betim. Ali na região do PTB, bairro Kennedy, Paulo Camilo. E estamos lá na rua José Martiliano de Souza, número 78, no bairro Guanabara. E se você quiser nos visitar, será uma grande alegria ter vocês lá. Muito bem, pastor João Batista. Bom, aqui nesse podcast a gente tem a intenção de trazer temas e assuntos sobre a igreja presbiteriana. A gente fez uma breve introdução aqui com todo mundo com casaco, para ser um clima mais engraçado, descontraído. É porque a gente tem aqui, né, essa pecha de ser uma igreja fechada, onde só tem idosos e tudo mais, e a gente quer quebrar um pouquinho esse estigma que carrega a igreja presbiteriana, né, que a gente é muito mais do que isso, a gente carrega aí consigo os valores de Cristo, também como outros irmãos carregam também. E aí nós temos aí essa questão de estar nesse podcast e explicar alguns conceitos para que as pessoas que não conhecem a igreja presbiteriana possam conhecer. Se você nunca ouviu falar e tudo mais, pode vir conhecer, porque a maioria das pessoas conhecem as igrejas batistas, as igrejas quadrangulares, e pouco se fala, hoje em dia, antigamente falava muito mais, da presbiteriana, né? E aí a gente tem aqui, a primeira coisa, né, da presbiteriana, assim, que talvez chega das pessoas de fora, não entendem o que significa. O que significa presbiteriano, pastor Elton Roberto? Muito boa pergunta. A princípio, o nome identifica o grupo que reúne. É a razão social. Nós temos uma identidade presbiteriana. A razão está aí, presbiteriano.
às vezes o nome é difícil até de soletrar, as pessoas confundem, e nesta de confundir fala que é sorveteriano ou besteriano, mas a palavra é uma palavra muito séria porque é uma palavra bíblica. Presbiteriano vem do grego presbíteros, que conota a maturidade da liderança que compõe esta igreja. Então a palavra presbiteriana foi cunhada para identificar o sistema de governo desta igreja, que está nas mãos de homens capacitados, qualificados, como foi criado pelo mentor ou pai do presbiterianismo lá nos séculos passados, o reverendo John Knox, que entendeu que a liderança da igreja do Novo Testamento pós-apostólica está nas mãos dos presbíteros. Então, se você quiser saber por que presbiteriano, é o sistema de governo da nossa igreja que está nas mãos dos presbíteros. E quando eu falo presbíteros, eu estou falando pastores / presbíteros, que são a mesma coisa. Então, assim, a minha dúvida, né, como pessoa mais leiga, da onde que surgiu a igreja presbiteriana? Ela nasceu aí já da ideia de Calvino? Ela nasceu antes de Calvino? Onde é que veio essa ideia? Obviamente ela veio aí da Reforma Protestante, mas eu tenho essa dúvida aí, pastor. Muito boa pergunta também, meu caro Robson. Muitos pensam que a igreja presbiteriana é uma igreja católica romana disfarçada. Aliás, tem uma pecha que eles dizem que nós somos os católicos mansos, porque nós temos o nosso Papa também, que é João Calvino, e às vezes as críticas são pesadas. Mas o fato de sermos calvinistas não significa que nós somos seguidores de Calvino. O que nós entendemos é que Deus usou esse homem no passado como um servo de Deus, um teólogo sistemático, servo piedoso, que ajudou na sistematização da teologia do movimento reformado. E então, um discípulo de Calvino, um aluno que aprendeu aos pés de Calvino, John Knox, que aprendeu dessa teologia sistemática reformada, que então começou o movimento na Escócia, numa época da monarquia pesada, que então se cunhou a palavra presbiteriano como o seu fundador. A igreja presbiteriana, então, a gente pode falar que ela foi precursora aí junto com a luterana, seria isso, pastor? Na verdade, prezado Robson, o luteranismo vem do movimento da reforma do século XVI também, com Lutero, Martim Lutero, que foi o homem da cisão, da reforma protestante, aquele a quem afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Então, há um movimento muito forte e muito bíblico de seguir a ideologia, não, mas a teologia de Lutero, e aí chamados os luteranos, são homens e mulheres piedosas. O presbiterianismo, ele vem no movimento posterior, depois de João Calvino, porque quando Lutero morre, João Calvino ainda está iniciando o seu ministério teológico, e aí depois é que vai surgir o movimento presbiterianismo. Certo. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para o pastor João Batista, né, o reverendo João Batista. Eu tenho sempre essa confusão, então peço desculpa aqui. Não, está cortado. Eu vou repetir a pergunta aqui. Eu tenho sempre essa confusão dessa questão aí de presbiteriano, né? Se eu chamo de pastor, de reverendo, eu peço até desculpa, porque às vezes eu confundo. Eu venho numa igreja que é uma igreja mais comum, de chamar de pastor todo mundo, né? Algumas igrejas tem até conceito de apóstolo, né? Mas o que diferencia de um reverendo de um pastor, João Batista? O que seria isso aí para vocês aí? Na verdade, o modelo da igreja presbiteriana, como muito bem falou o reverendo Elton, é o governo dos presbíteros, e corroborando aí com a fala do reverendo Elton, nós somos herdeiros lá de Israel, né? A liderança do povo de Israel, antes de Moisés, era feita pelos patriarcas. Então você vê muito isso antes da lei, inclusive do Sinai, não é? Então a gente vê os patriarcas, entre eles Abraão, Isaac, Jacó. Mas lá dentro do Egito, depois dessas 12 tribos formadas, que formaram a nação, nós vimos já a presença dos anciãos.
E quando Deus envia Moisés para ir ao Egito, libertar o povo dele, ele falou claramente lá no capítulo 3 de Êxodo, que era para procurar os anciãos do povo. Então nós, presbíteros, não quer dizer necessariamente que é um velhinho de cabeça branca, um ancião, né? Não quer dizer isso. Mas pessoas já mais experientes, como naquela época passou por muitos percalços na vida, estava lá sendo escravo no Egito, para ajudar o povo, amparar o povo a esperar aquele Messias prometido. E ao longo da história, inclusive na monarquia, Davi, mesmo tendo um governo monárquico centralizado, Davi reconheceu a presença dos anciãos e a importância dele no reino de Israel. Então, quando ele vai lá para a cidade de Ziclag, que ele guerreia contra os inimigos lá na cidade de Ziclag, ele pega o despojo, e é interessante, Robson, pastor Elton, que ele pega parte desse despojo e faz o que com ele? Envia para os anciãos. Ele reconhecia mesmo o governo centralizado. Nós não vemos muito isso no governo de Salomão. Os anciãos não aparecem tanto, né? Mas talvez seja por isso que não foi tão certo, né? Mas pastores, presbíteros na igreja presbiteriana são pastores, e pastores são presbíteros. Essa palavra cunhada, reverendo, é só para distinguir entre o presbítero, regente, aquele que supervisiona, aquele que dirige a igreja, com aquele que tem a docência da igreja. Então, aquele que tem a docência da igreja é chamado de reverendo, é só para distinguir mesmo, para as pessoas que estão chegando, que não tem costume com essa palavra presbiteriano, governo dos presbíteros. Então, para distinguir, lá, quando se fala ao pastor, ao reverendo, está se referindo àquele que tem a docência da igreja, aquele que tem o púlpito, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que é responsável por guiar a igreja na palavra de Deus. E os demais são chamados presbíteros, e são pastores também, eles são pastores também, mas eles têm uma função de ordenar as coisas dentro da igreja, dirigir a igreja, e os negócios mais políticos da igreja também é com eles. Tá certo, então. Agora é o seguinte, né? Então eu posso continuar chamando de presbítero, pastor, reverendo. E deve, né? Irmão, né? A concepção da igreja presbiteriana do Brasil, né? Essa igreja que a gente frequenta, né? Ela tem uma concepção democrática, né? Eu entendo como se fosse, eu não sei se existe uma questão de eleger presbíteros e também como eleger reverendos, pastores e tudo mais. E eu não sei se existe, porque nas igrejas comuns a gente tem a questão de unção, né? Para a pessoa virar um pastor, ela tem que ter uma unção, né? A gente vê, talvez, essa questão na Bíblia, onde o rei Davi foi ungido a rei. Na igreja presbiteriana, tem essa questão do reverendo ou pastor ser ungido? Se quiser responder, pastor João Batista, fique à vontade. Na verdade, Robson, pastor Elton, na verdade, todos os salvos são ungidos. Todos. Não tem... Isso é mais... essa distinção, ela é vista mais dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, né? Mas... Quando vamos para as cartas de João, João fala que vós tendes a unção do santo. Quer dizer, ele não está falando ali para presbítero, né, pastores de forma geral. Está falando para a igreja. Mas a questão que diferencia é a vocação, né? Todos nós somos ungidos, nós não recebemos nenhum olhinho na testa, como era nos tempos antigos. Só para ter uma ideia, Robson, pastor Elton, sim, lá no Antigo Testamento nós tínhamos a unção do profeta, do rei e do sacerdote, não é? Não tinha um óleo diferente, era o óleo vindo da mesma fonte. Mas o que diferenciava isso? Diferenciava o chamado de Deus. O rei, ele cuidava
das coisas políticas do povo de Deus. O sacerdote e o profeta, a mesma coisa das coisas espirituais do povo de Deus. Então, o óleo era o mesmo, talvez o profeta que estava ungindo era o mesmo, né? Mas não tinha um poder especial naquele óleo, né? Vou ungir o rei, ele agora está liberado para pegar a espada e sair guerreando as guerras de Deus. Agora, se a gente fazer um link aí entre esses 3 ofícios lá do Antigo Testamento, eles continuam ainda, né, na igreja atualmente. Nós somos reis e sacerdotes, diz Pedro. Então, todos nós temos essa função. Mas como que eu sou rei e sacerdote dentro da igreja? Reis é aquele que guerreia contra o inimigo. Nós temos aí, inclusive, a heresia, o falso ensino, é um grande inimigo da igreja. E aqueles que detêm o conhecimento da palavra de Deus, não é, pastor Elton? Sim. Ele é um rei bem armado com espada, não mais aquela espada que Davi usava, mas a espada do Espírito. Isso. E ele é um rei, ele está guerreando contra o mal, contra as hostes. Paulo até fala isso em Efésios capítulo 6, né, pastor Elton? E que nós temos as armas espirituais. O apóstolo Paulo chega até a dizer também em Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando o sofisma. Então, nós somos reis. O povo de Deus é também um guerreiro. E nós somos sacerdotes, que nós oferecemos agora, não animal, mas nós oferecemos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Então, nesse caso, nós somos também sacerdotes, né? E nós somos profetas porque nós somos proclamadores da palavra de Deus. Nós somos voz de Deus nessa geração hoje, que carece tanto, né, de ouvir a palavra do Senhor como ela é. Muito legal, então. É muito bom entender esses conceitos, porque às vezes a gente vê certas, vamos dizer assim, certas incongruências das outras doutrinações, e a gente fala assim, mas peraí, a pessoa foi ungida, pastor, né, foi ungida a um cargo onde ela vai pregar, ela vai difundir a fé para outras pessoas, e às vezes a pessoa ela não tem um traquejo, ela não tem uma maneira correta de levar a palavra, ela não tem um preparo, vamos dizer assim. E pelo que eu estou entendendo na igreja presbiteriana, que para ser um presbítero, um pastor, um reverendo, a gente tem que ter um preparo, tem que ter uma introdução aí teológica, né? Você não pode virar simplesmente um pastor, um presbítero ou um reverendo se você não tiver um preparo ali, pelo menos para pregar, né? Para pregar, você tem que ter um preparo mínimo ali, que seja numa escola de teologia, não é isso, reverendo Adalberto? Exatamente, Robson. Nós estamos vivendo numa época de um evangelicalismo muito pragmático no Brasil, especialmente no campo da liderança dessas igrejas. Quando o seu líder é levantado quase que de uma noite para o dia, já como um sacerdote ou um ministro da palavra, sem preparo nenhum, porque eu não posso esquecer que eu tenho uma Bíblia na minha mão para falar dela, que esta Bíblia não foi escrita a priori em português. Alguém teve que estudar, alguém teve que se afadigar, alguém mastigou para mim, que hoje eu apenas estou numa linguagem aí bem popular, engolindo. Agora, essa pergunta é muito interessante, Robson, porque é o seguinte, nós olhamos para as Escrituras, vamos para o Novo Testamento, com os apóstolos. Por que é que o Senhor Jesus, nas andanças dele, escolheu vários discípulos e desses discípulos ele separou apenas 12? E esses 12 foram a quem o Senhor Jesus deu mais instruções. Foram 3 anos intensos de ensinamentos práticos, teóricos, é verdade, mas práticos, andando ali com o Senhor Jesus. É interessante que vai surgir um outro apóstolo depois, Paulo, antes Saulo de Tarso, um homem também preparado
preparado, um homem que se qualificou, que estudou, que nós temos a informação que estudou teologia boa do Antigo Testamento aos pés de um mestre do Antigo Testamento, que era Gamaliel. Quando o Senhor Jesus o alcança no caminho de Damasco, ele é conduzido para Damasco para ser orientado, batizado e ser preparado para o ministério apostólico. Se você prestar atenção, o registro do livro de Atos mostra que depois da conversão de Saulo, quando ele é batizado, aquelas escamas caem das vistas dele, a informação que nós temos é que ele some por 3 anos na Arábia. Aliás, ele vai para um deserto e depois ele volta para Damasco para talvez assim iniciar o ministério dele, achando que já estava preparado. Mas nós conhecemos o episódio, apesar dele ter ido lá para o deserto da Arábia, eu penso que para ter um encontro mais pessoal com o Senhor Jesus, 3 anos, parece coincidência, né? Foram praticamente aí, vamos arredondar, os 3 anos que os outros apóstolos tiveram com o Senhor Jesus para aprender teologia correta. Agora do Novo Testamento. Ele tinha a teologia boa do Antigo Testamento, mas faltava ser uma teologia do Antigo Testamento centralizado naquela pessoa chamada Jesus. Então, ele também foi preparado, qualificado, estudou teologia boa. Então, qual o problema hoje de você se qualificar, de você ir para um seminário, estudar 3, 4 anos e se tomar de informações para poder melhor servir o povo de Deus? A crítica é feita, Robson, porque nós lidamos com o espiritual. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de estômago ou um problema de saúde, ela não vai procurar um especialista que da noite para o dia começou a ter consulta. Eu sei que tem uns doidos por aí que fazem isso, monta consultórios sem nenhuma qualificação, mas a lei vai lá e enquadra essas pessoas, como essa semana mesmo enquadrou um casal no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Você não vai colocar a vida da sua esposa nas mãos de uma pessoa que não se qualificou para poder cuidar da saúde dela. E por que a vida espiritual também não se tem esse mesmo zelo? Se coloca a vida espiritual da pessoa na mão de qualquer um que não teve nenhuma qualificação de formação. Show de bola, pastor. Ou reverendo. O reverendo, o heavy. Isso, heavy metal, né, pastor? Agora, tem um bode na sala aqui, né? E esse bode não é o bode do capeta, não. É o bode que a gente sempre tem na igreja presbiteriana, tá? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade em entender esse termo, esse tema. E às vezes, assim, pode soar para algumas pessoas uma maneira de afastar, né? Certas pessoas para trazer para o conceito, aí, a visão de presbiterianismo, né? Sim. Que é a predestinação, né? E a predestinação, ela é algo que está na Escritura, só que a gente não consegue entender 100%, né? Uhum. E é algo assim que eu até, para que você que não conheça a igreja presbiteriana, é algo que até as pessoas que não são adeptas da visão da predestinação não conseguem explicar também, né? E eu queria aí passar o tema para você, pastor Elton Roberto, Sim. e depois pedir para o João Batista comentar sobre esse tema e como é que a gente introduz esse tema de maneira carinhosa com as pessoas que vão estar escutando, sem passar a imagem que não é só nossa, da presbiteriana, mas é uma visão que também pode ser que exista predestinados, por exemplo, na Igreja Batista, pode ser que tenha predestinados em outras denominações, não só na presbiteriana, que talvez seja algo que venha das pessoas que falam assim, não, vocês são elitistas, né? E talvez não seja só uma questão da presbiteriana, a gente está dizendo a palavra, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse isso, depois o João Batista comentasse aí sobre esse tema, que é tão difícil para a gente, né? Exatamente. As pessoas pensam que a palavra predestinação foi cunhada por João Calvino. E a crítica é esta. Você é da igreja dos calvinistas que creem na predestinação? Pastor, antes de você entrar nesse tema, você poderia falar para a gente quem foi João Calvino? Ah, muito bem. João Calvino foi um servo do Senhor. Um homem que num tempo de uma crise escura, teologicamente falando,
de um sistema religioso da época que era predominante, com as doutrinas impostas, a daquele que se levantasse contra o sistema religioso da época. E eu estou aqui me situando ao século XVI, quando então o sistema religioso era dado apenas a uma denominação. E eu estou aqui falando da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja predominante da época. Tinha outras matizes de fé, de movimentos, mas era abafado porque o sistema, a igreja una na época, eles entendiam que era essa. Mas era uma igreja que entrou num período muito delicado ao longo da história. Os entendidos dizem que período das trevas, da escuridão, a igreja perdeu o rumo escriturístico. A autoridade final já não era mais a Bíblia, era a Bíblia e mais alguém. E aí então o sistema sacerdócio. Então valia o que a Bíblia dizia, mas também valia talvez muito mais o que o sacerdote dizia. Tanto é que é nessa época que os sacerdotes, quando reunidos para ensinar o povo, a língua predominante era a língua latim. E talvez proposital para o povo nem entender. Isso na época ainda do Lutero, né? Está lá atrás, isso, é isso aí. O protesto veio exatamente em cima disso, quando Lutero, um grande estudioso das Escrituras, expondo a carta de Paulo aos Romanos, leu que o justo vive pela fé, não vive por determinação de dogmas humanos. Você não precisa pagar pela sua salvação, você não precisa pagar pelo seu perdão, você não precisa comprar com dinheiro as bênçãos de Deus. É fé, e isso mediante a obra que Jesus realizou, como Paulo escreveu aos Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o que Lutero leu foi Romanos 1,16. Que o justo vive pela fé. E o protesto foi em cima disso. E os sacerdotes da igreja na época não se rendeu a isso, ainda que eles sabiam disso, mas o sistema era muito forte. Nesse período posterior à reforma, vem um jovem estudioso sistematizando a teologia reformada, chamado João Calvino. Tinha outros nomes, mas ele foi o destaque. Ele conseguiu, ele teve uma mente brilhante. Nós não aqui temos Calvino como um homem perfeito. Era pecador e teve seus erros. Se a gente lê a história, nós vamos ver. Tem muita coisa que eu não concordo com as atitudes de Calvino, mas aquilo que ele sistematiza das Escrituras, eu não vejo problema. Eu sigo assim como Lutero e como outros reformadores vieram também sistematizando as Escrituras. Então, João Calvino vem nessa batida para poder, sendo usado por Deus, sistematizar a reforma protestante. Um homem que, a exemplo de Lutero, tinha uma sabedoria inigualável. Eu penso, Robson, que do século XVI até o século XXI, a nossa era, eu não consigo identificar um outro homem à altura de conhecimento teológico de João Calvino. Só então aqui, eu vi outro dia um pastor num podcast falando o que determina uma seita, né? Sim. Achei bastante interessante o conceito dele, Sim. porque ele falou que são as 4 operações matemáticas para determinar se é uma seita, né? Sim. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Sim. Se uma dessas operações matemáticas for determinada àquela religião, Sim. você sabe que é uma seita no caso do cristianismo, né? Sim. Está adicionando alguma coisa? Adição. Sim. Está subtraindo alguma coisa? Ou seja, está tirando da Bíblia com contexto? Sim. É seita. Uhum. Está dividindo a Bíblia em partes? Sim. É seita. Está multiplicando o conteúdo da Bíblia? É seita. Uhum. Então, quando você determina e fala, olha, a nossa visão veio assim da fundação de João Calvino, você não está determinando que João Calvino é um escritor novo na Bíblia, está adicionando alguma coisa na Bíblia, e sim está sendo um homem de fé que rompeu naquela época uma visão, uma cosmovisão de mundo. É isso, pastor? Isso. Na verdade, quem rompeu foi Lutero.
quando Calvino sistematiza, a reforma já estava em andamento, só para deixar isso bem claro. E Calvino não é fundador, sistematizou. Ele é um expositor das Escrituras, ele foi um professor de teologia. Então ele escreveu as Institutas, que são compêndios teológicos sistemáticos. Se eu não me engano, na época o Papa falou que quando o Calvino morreu, falou que queria ter um assistente como Calvino, é isso? Né? Exatamente, para você ver o tamanho de envergadura da influência deste homem até o dia de hoje. Mas vamos para a palavra predestinação. Calvino foi um grande expositor das Escrituras. Nós temos comentários das Escrituras do Novo Testamento de Calvino que influenciam muitas igrejas até o dia de hoje. E é impossível, Robson, você fazer uma exposição exclusivamente da carta de Paulo aos Efésios e não se deparar com a palavra predestinação. A Bíblia não se propõe em explicar a palavra predestinação. Quando eu falo a Bíblia, eu estou falando os autores e exclusivamente o apóstolo Paulo, que apresenta esta doutrina. Apenas apresenta. Quando Paulo fala de predestinação, ele usa termos, ele vai falar de predestinou, ele vai falar de que escolheu, de que elegeu. Então são termos que vai sendo apresentado pelas Escrituras para mostrar quem é o nosso Deus. A grande questão, Robson e meu querido pastor João, não é a palavra predestinação. A grande questão é quem é o nosso Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus é um Deus soberano, que tem uma escolha pessoal, como um ser pessoal que é. Ele tem a sua vontade peculiar, pessoal, para o beneplácito da sua própria glória. Então, a isso Paulo vai dizer que a igreja que hoje está aí sendo desenvolvida, crescendo a cada dia, essa igreja não nasceu no tempo. É claro que ela nasceu no tempo, porque foi Deus que criou o tempo e a igreja vem surgindo. Mas na mente e no coração de Deus, essa igreja já foi planejada na eternidade. É dentro desse conceito que Paulo apresenta a palavra predestinação. E quando ele fala de predestinação, ele não está falando apenas de indivíduo. Ele está falando de um conjunto, da igreja do Senhor Jesus. Então, a igreja é composta por indivíduos. Então, eu não tenho problema com a palavra predestinação, porque esta palavra, para mim, me incentiva demais a evangelização, a missão, a adoração, de saber que Deus me predestinou para Ele. Agora, talvez o que está por detrás, Robson, e aqui concluindo, é exatamente as pessoas dizerem: então, esse Deus que vocês servem é um Deus carrasco, é um Deus injusto, porque essa pergunta estava sendo cogitada na época de Paulo. E aí Paulo vai dar uma palavra dura, porque Paulo, como judeu que era, ele tinha uma palavra dura. Ele diz: não há injustiça, não tem possibilidade alguma de haver injustiça da parte de Deus. Porque quem é o homem? O homem é Deus. Quem é criatura e quem é o Criador? Então, se alguém se levanta para questionar uma vontade soberana de Deus, quem é essa pessoa? Pó e cinza. Então, nós devemos fazer igual Jó chegou à sua conclusão: eu só te conhecia de ouvir. Agora, diante dessa ação do Senhor misteriosa na minha vida, os meus olhos te veem, os olhos da fé, e eu me abomino no pó e na cinza. Muita humildade nessa hora. Então, nós falamos de predestinação com muita humildade, com muita simplicidade, sem nenhuma prepotência e arrogância, apenas porque a Bíblia apresenta esta palavra. Talvez o entendimento, o conceito dela é que se diverge. Então, falando em predestinação, passou João Batista. A sua igreja, você vai lá e fala para a pessoa: não, você vai ser predestinado se você for na minha igreja. Falando em igreja, pastor Elton Roberto, qual que é o endereço da Igreja Presbiteriana Betim, pastor? Muito bem, Igreja Presbiteriana Central de Betim, Rua Inconfidência, número 261, ao lado dos Correios, ali naquela avenida principal. Ônibus passa na porta, Uber para na porta da igreja e de fácil acesso. E tem culto domingo, como é que é? Isso, exatamente. Os trabalhos realizados a escola dominical, a tradicional escola dominical, às 9 horas da manhã, e o
culto vespertino, às 19 horas, tem o seu início na nossa igreja, com duração aproximadamente de 1 hora e 50 para adorar o Senhor. Eu não queria falar nada não, mas dizem que tem um lanche depois domingo. Olha, esse é o momento de comunhão entre os irmãos. Nós não temos a intenção de você ser apenas um ouvinte, mas um participante quando você adora, ouvindo, cantando e orando, e também na comunhão você adora o Senhor. Então, você que for nos visitar, você está convidado a, depois do culto de adoração, a tomar aí um suco conosco para estreitarmos os laços fraternos. Os irmãos são gelados, mas o lanche é quente. É quentão. Então, agora o pastor João Batista, né? Eu perguntei se na igreja dele lá as pessoas são elitistas, né? Eu queria saber se são elitistas lá, se o pessoal lá fala que eles vão ser salvos e os outros não. É isso mesmo, João? Pastor João? Não, é engraçado que quando se fala em eleição, predestinação, Robson, pastor Elton, olha, as pessoas colocam isso tudo na conta de João Calvino, né? Mas não é. A eleição e predestinação, elas estão lá no Antigo Testamento. Eu me lembro, já Moisés velhinho, Deuteronômio, Moisés reúne o povo, pastor Elton, Robson, e ele fala duramente com o povo de Israel, dizendo assim, vocês acham que Deus escolheu vocês porque vocês eram o povo mais numeroso da terra? Não eram. Antes, pelo contrário, vocês eram menores. Deus não escolheu vocês por causa disso. Deus escolheu vocês porque Ele quis. Quando a palavra lá que o repórter perguntou, fazendo um trocadilho aqui, Rosa, brincando, com João Figueiredo, na época o repórter perguntou para ele, por que o senhor vai fazer tal coisa? Eu falei assim, por que o senhor fez tal coisa? Ele disse, filho, porque quilo. A repórter não sabia direito o português, ficou assim, quilo, porque quilo existe, esse português existe, é porque você não sabe. Exatamente. Então Deus, soberanamente, escolheu Israel. Deus quis Israel. Deus formou as 12 tribos de Israel. E Deus mesmo levou essas 12 tribos de Israel para o Egito para serem formadas. Deus escolheu um líder, né, para ensinar, levou esse líder lá para o Egito, que no mundo da época era o mundo mais intelectual. Até hoje os egípcios são estudados, essa questão das pirâmides, por quê? Então estudar no Egito, estar no governo do Egito, era tudo que um líder precisava. E Deus levou um judeu, daquele povo escravo, né? E levou para lá. 40 anos ele ficou lá. Depois ele fez Ô pastor Elton e Robson, eu acho que foi o maior estágio que hoje a Igreja Presbiteriana trabalha com licenciado, né? Você forma e você vai ser licenciado um ano, acho que até 3 anos. 3 anos. Até 3 anos, segundo a nossa Constituição. Mas o Moisés, Moisés ficou 40 anos fazendo a licenciatura dele lá com Jetro. E depois mais 40 anos no deserto. Meu Deus. Então Deus preparou esse homem, Deus escolheu esse homem. Jeremias foi escolhido antes, no ventre da mãe dele. Então não é Calvino que inventou isso. O que Calvino fez foi estudar as escrituras, como expôs o reverendo Elton, e concatenar essas ideias, sistematizar isso. Porque antes, no quarto século, já tinha Agostinho de Hipona, que debateu contra Pelágio. Exatamente. Quer dizer, então, para Pelágio, o homem é bom. Ele pode decidir por si só. Há uma centelha de bondade dentro do homem. Para Pelágio, muito bom, João Batista, você mencionar isso. Pelágio foi considerado um herege. Depois ele foi considerado, então. Ele, se não me engano, só para contextualizar, Pelágio foi considerado herege porque ele tinha a visão de que o homem podia fazer alguma coisa para a sua salvação. Estou errado? Não, é isso mesmo que ele pensava. Ele disse que o pecado de Adão está lá com Adão. Isso. Eu sou responsável pelo meu pecado, e se está certo, eu sou responsável, mas a Bíblia diz que nós já nascemos assim. Exatamente. Nós nascemos pecadores e nós não temos condição nenhuma de... Quando nós falamos de livre-arbítrio, eu estou entrando aqui para falar de predestinação, é porque o homem... Por que se fala contra a predestinação? Porque o homem tem poder de escolha. É verdade. Há uma agência onde o homem atua.
E dentro dos decretos secretos de Deus, eu não sei. Você mora aqui, nesse lugar, porque Deus estava nos decretos de Deus. Isso pode assustar quem vai ouvir, mas é. Você sabia? Você não sabia, mas Deus te levou. Deus é tão maravilhoso, tão soberano, que ele decreta os fins, mas os meios também são dele. João Batista, você acabou de destruir o filme De Volta para o Futuro. Então, pois lamento. Então quer dizer então que se eu for ver o filme, acho que já vi, vocês dois já viram esse filme. Sim. Se eu voltar no passado, né, que é o filme De Volta para o Futuro, mas eu estou voltando no passado. Sim. Eu voltar no passado, mudar o meu passado, ainda assim é um destino de Deus. Pois é, isso é. Com certeza. Acho que nós vamos conversar mais detidamente sobre isso, né, em outra oportunidade, mas o Senhor é soberano, não tem como se discutir. O problema, Robson, pastor Elton, é o seguinte: quando as pessoas falam que isso é injusto da parte de Deus, qual é o ponto na mente dessas pessoas? Eles têm como parâmetro a justiça humana. Aí não funciona isso. A justiça humana, eles querem falar, Deus tem que agir como age a justiça humana. E nós sabemos que a justiça humana isso é muito importante, porque é uma das coisas que eu até mencionei com o pastor Elton Roberto, que é o seguinte, a justiça, por si só, é um conceito divino, né? As pessoas não conseguem... um dos atributos de Deus é ser justo. Isso. E quando a gente fala... Eu estudei pouco direito, né? Eu gosto de estudar um pouco de cada coisa. E em direito a gente tem uma concepção de ideal de justiça. A gente nunca tem justiça de verdade. Você está até no filme lá do Cavaleiro das Trevas do Batman, que ele fala isso, né? Que, se não me engano, a moça questiona ele no filme falando... ele fala com o Bruce Wayne, né? Sim. Ela fala assim, mas o que você quer? Ele fala, eu quero justiça. Se você quer justiça fazendo vingança, o que você quer é vingança, não é justiça. Justiça é algo acima. Justiça é algo subliminar, é algo acima do que o ser humano pode conquistar. Sim. Então, justiça de Deus é diferente do ser humano, né, pastor? É diferente porque o profeta Isaías, no capítulo 55, falou, olha, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Exatamente. Os vossos caminhos são os meus caminhos. Então, não tem como aquilatar a justiça humana com a justiça de Deus. Quando eu falo que isso é injusto, eu estou dizendo, Deus, eu entendo justiça como o Senhor. Isso é verdade? Não é verdade. Então, quando Deus escolhe, é interessante, pastor Elton, Robson, quando Deus escolhe fazer algo, ele não escolhe porque é certo. Ele escolhe porque o que ele faz é certo. Aquelas coisas que, às vezes, sabe, nos machucam o nosso ego, nos jogam no pó, aquelas coisas... Por exemplo, quando ele ordenou Moisés e o exército de Israel, mata velho, mata criança, mata todo mundo. Parece que Deus, carrasco é esse? Não, isso não é certo. Mas quem está falando que, como diz o profeta, e Paulo fala isso em Romanos? Uai, quem foi conselheiro de Deus? Tem como você aconselhar Deus? Quem foi conselheiro? Faz isso e não faz isso? Quando nós falamos de soberania, nós estamos falando de um Deus que não tem, na sua essência, ele é bondade, amor, misericórdia, intrinsecamente, eu não sou. O que eu faço de coisas boas vem dele. E eu não faço só coisas boas, porque o pecado contaminou isso. Então, antes de nós falarmos em predestinação, nós precisamos entender quem é o homem. Ele é depravado. Na mente, ele é depravado na mente, na vontade e nas emoções. Na mente, porque a Bíblia diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Não tem jeito de uma pessoa que não teve a revelação de Deus no seu coração, que não teve a mente aberta pelo Espírito, através do Evangelho, porque o Espírito trabalha com o Evangelho. Então não tem jeito da mente dele ser aberta por si só. Se Deus não abrir, já era. Ele não vai entender. E as nossas emoções, porque o povo aí fora peca e acha bom. É normal isso, pecar. Eu estou me divertindo, eu tenho direito, eu mereço isso. Eu trabalhei tanto para isso. Eu mereço coisa boa, eu mereço uma casa. Merece não. Você não merece não. Mas quando Deus trabalha as nossas emoções, muda a nossa emoção, Ele
ele vai entrar, se ele pecar, é certo que ele vai pecar, é certo que ele vai sentir uma tristeza, isso não é normal, isso precisa mudar. Por que ele sente isso? Porque Deus mudou lá no interior dele. E as volições, que é a vontade dele também, ele tem. Porque antes Paulo diz, a vontade do homem era antes fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Agora, Deus muda a minha vontade. Agora eu quero ir à igreja, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer parte do povo de Deus, eu quero trabalhar para Deus. Por quê? Porque Deus mudou isso. Isso é muito interessante, porque até dentro do arminianismo, né, que é um outro segmento, que segue mais a questão da livre escolha, né, da livre associação, ou do livre Pelágio. É muito interessante que até dentro do arminianismo a gente tem esse conceito de que Deus pode mudar uma pessoa. Uhum. Tem, eles creem nisso. Então, dentro do arminianismo a gente também tem um pouco de predestinação. Tem, com certeza. Robson, o que é interessante é que os nossos irmãos, porque eles são os nossos irmãos arminianos, eles não negam a predestinação porque ela é bíblica. Porque senão eles vão ter que negar o que as escrituras ensinam. Senão eles não vão poder ler mais a carta de Paulo. A maioria delas, porque é Paulo que trata disso no Novo Testamento. A questão é como entender o conceito. Só voltando aqui à questão da predestinação, porque as pessoas pensam assim, então já que Deus me predestinou, então eu não vou fazer mais nada, porque tem aquela afirmação, pastor João, uma vez salvo, salvo para sempre, então não importa o que eu faça, eu já estou seguro, eu estou salvo, eu vou perseverar até o fim por causa de Deus, não por causa de mim, porque foi Ele que me salvou. Eu gostaria de lembrar que quando Paulo fala desse assunto, deste conceito, a predestinação, a eleição, ele vai dizer que Deus nos predestinou tem uma finalidade. E qual a finalidade? A finalidade é para sermos santos e irrepreensíveis. O que é interessante é que se você quiser saber se você é uma pessoa que faz parte do povo de Deus, daqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, a marca de um salvo é a marca do Espírito Santo na vida dela. São aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Não tem a marca da besta, ou do besta, né? Mas do Espírito Santo. E aí, então, a identificação vai ser santidade de vida. Então, lembrando, quando nós falamos de Pelágios, nós estamos falando de um irmão lá do passado, que, claro, foi, na sua sistematização teológica, considerado como um fora da lei, um herege, mas entendendo que essas pessoas tiveram boas intenções. Eles não trabalhavam para querer destruir a igreja. Eles tinham boa intenção. O problema está, Robson e pastor João, que para Deus boa intenção vale? Se valesse, cadê os filhos de Eli? Cadê Uzá quando tocou na arca com boa intenção? Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então, a questão é exatamente isso. É examinar as Escrituras com detalhes, com a fatigação, se eu posso usar essa palavra, e ver que nela nós temos esses conceitos que procedem para a vida eterna. Apenas isso. Então, essa pecha que colocam em cima dos presbiterianos, que nós somos aquela igreja que acreditamos na predestinação, então nós nem evangelizamos, cai por terra, usar o termo aí dos nossos irmãos pentecostais. Cai por terra porque se tem uma igreja no Brasil que evangeliza, que investe em missão, é a igreja presbiteriana. É só fazer um levantamento. Então, nós entendemos desta maneira. E só para concluir, falando sobre justiça de Deus, a quem está nos ouvindo, nunca peça a Deus para ser justo com você. Nunca peça a Deus para fazer justiça com você. Porque, como o querido pastor João disse aqui, a justiça de Deus é diferente do nosso entendimento de justiça. Se a pessoa quiser receber a justiça de Deus, o que ela vai receber é a condenação eterna. Por isso é que a questão é: Ele amou o mundo e Ele sacrificou o seu único filho. Como entender isso? Por que é que Ele fez isso? Quem é que mandou Ele fazer isso? Se você quer ver a justiça de Deus, olhe para a cruz. Ali está a justiça de Deus. E ali está para nós a graça e a bendita misericórdia dEle. Em Robson, pastor Elton, e o problema é que as pessoas hoje não entendem
que a raça humana toda em Adão está caída, todo mundo. E Deus, na sua infinita misericórdia e soberania, ele resolveu, se eu posso colocar a eternidade como marco temporal, lá na eternidade passada, que eu acho que é até uma linguagem não muito certa, porque a eternidade não tem passado. Exatamente. Mas a gente usamos isso para falar que está lá atrás. Deus, estava ele só, a Trindade, e ele resolveu criar o mundo, criar o homem, a sua imagem e semelhança, expandir sua glória. Não porque Deus tinha necessidade disso. As três pessoas da triunidade estavam satisfeitas em si, mas vamos fazer uma raça igual a nós, expandir a nossa glória, né? Vamos fazer isso. E ele elegeu lá, na eternidade, uma outra raça, através, que Paulo chama isso, se o ouvinte quiser conferir aí, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 44, o apóstolo Paulo vai falar sobre primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão é da terra, é terreno. O segundo Adão é celestial. Então, todos os que nascem de Cristo, e você vai concordar comigo que eu estou aqui, todos nós estamos aqui, que a terra é redundante, mas veja bem, eu não pedi para nascer, eu nem sei como foi, eu não lembro como que eu fiquei na barriga da minha mãe sendo formado, eu não sei disso. Mas eu nasci, não é? Nós estamos aqui. Então, para nascer de novo, a pessoa não decide isso. Para participar dessa nova raça em Cristo, não, isso aí é Deus. É ele falar assim, eu quero esse e não quero esse. E ele pode, ele é o mandatário, Deus. Ele é o criador. Ele é o criador. Deus, como diz um teórico que falou na internet, esqueci o nome dele, ele falou o seguinte: Deus pode matar, porque ele é o dono da vida. Eu não posso matar, porque eu não sou dono de vida. Então eu posso destruir alguma coisa, acabar com alguma coisa. Eu não posso, porque eu não criei nada. Agora Deus pode, e isso não configura pecado, porque ele é o Criador. Então essa questão mexe com o nosso ego. O problema maior, pastor Elton e Robson, é o nosso ego. Nós gostamos da primazia, nós gostamos de decidir, nós gostamos dos louvores, sabe? Nós gostamos daquela frase, tanto que muitos irmãos falam, eu paguei o preço para estar aqui. Pagou nada. Se Deus não te guiasse, se Deus não te desse os meios, se Deus não fizesse nascer da família que você nasceu, foi criado da maneira que foi criado, você não estaria aqui. Então, os meios para você estar onde está também é um decreto de Deus, é uma escolha de Deus. Aí há outras pessoas, só Deus sabe por que não. Eu não tenho que contender com Deus, eu não tenho como chegar e... Por quê? Como diz Paulo em Romanos, né? Ele vai falar sobre isso. Ele fala dois exemplos de Esaú e Jacó. Ele falou os dois eram gêmeos, na mesma barriga. Mas eles não tinham feito bem ou mal para que a eleição de Deus prevalecesse. Mas Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. E Malaquias reprisa isso contundentemente, dizendo, amei a Jacó e aborreci Esaú. Então não tem como você discutir. Depois Paulo fala, pode o barro falar com o oleiro? Por que você me fez desse jeito? Ué, tem como você discutir com o oleiro? Barro é barro. Então, aí a gente volta para o profeta Jeremias, que Deus chamou o profeta e falou com ele, vai lá na casa do oleiro, desce lá na casa do oleiro, dá uma olhada lá. Como é que ele faz lá? Como é que o oleiro mexe com o barro? Aí ele viu que o oleiro está lá moldando o barro, fazendo o seu objeto, talvez vaso, que naquela época fazia muito isso, né? E moldando, de repente, o vaso quebra. E ele tenta de novo, o vaso quebra. Ele quebra, tem tudo de novo. Ele quebra o barro, tudo de novo. Aí Deus chama o profeta, você viu lá, Jeremias? Vi. Assim sois vós na minha mão. É eu que faço. Então, quando Deus fala em salvar, quando Deus fala em purificar, todo verbo que Deus faz isso está na voz ativa, tanto em hebraico como em grego, voz ativa. Em Ezequiel 36, Deus fala, eu tirarei o coração de
pedra de vocês darem um coração de carne. Eu derramarei água pura sobre vós. Eu purificarei vocês. Eu. Então não tem homem. Não tem. Então, que João Calvino, eles nos acusam e atacam tanto João Calvino. João Calvino só está falando, interpretando o que os apóstolos, Jesus, o que Jesus falou com os discípulos? Já estava no final do seu ministério. O que Jesus falou com os seus discípulos? Não foi vocês que escolheram a mim. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Então não tem como você discutir uma doutrina bíblica. Quem não crê na predestinação, lamento dizer, não crê na Escritura Sagrada. Aproveitando aí que essa questão de crer ou não crer, né? Uhum. E aproveitando essa questão de que a gente acabou de dizer aqui em alguns minutos, falando sobre que não existe nenhum eleito para frequentar a igreja, né? Quem determina a eleição é Deus, né? Então, se você está escutando esse podcast, deseja conhecer as igrejas, né? Isso. Aqui, o reverendo João Batista, lá em Igarapé, Não, Guanabara. Guanabara. Bairro Guanabara. Você pode passar o endereço, pastor? Pois não, Robson. É Rua José Martiliano de Souza, número 78, no bairro Guanabara. Guanabara está ali, depois do viaduto PTB, BR-381, sobe. Isso aí é Betim? Betim. Temos lá estamos lá firmes lá. Vai ser uma alegria encontrar você lá. Dá um abraço em você. Então você aí que está escutando o podcast, mora nessa região, quer fazer uma visita. Ótimo. Fala que você veio pelo nosso podcast aqui do pastor Elton Roberto, preso de Cast. E faz um favor de lembrar aí, pastor. Leva aí um abraço para o pastor João Batista, ele vai ficar muito satisfeito em recebê-lo. Com certeza. Agora, aproveitando aí, né, que nós estamos falando de igreja, o pastor Elton Roberto pode dar mais uma vez o endereço da igreja dele, porque às vezes as pessoas não estão com paciência de ver alguma parte do podcast, já avança para essa, já está aí o endereço novamente. Falou. Pastor Elton Roberto, fala de novo o endereço para nós. Muito bem. Às vezes as pessoas perguntam, Robson, por que essa gama de igrejas para tudo quanto é lado? A Central de Betim é mais uma que está no centro. Nós temos outras igrejas boas, bíblicas, no centro da cidade, amigas. Mas a nossa igreja fica na Rua Inconfidência. Na rua ali do Hotel Aba, que é tão conhecido, próximo aos 2 Correios, no número 261, fácil acesso, uma localização de acomodação para você e a sua família. Serão bem-vindos. Crianças, adultos, idosos, adolescentes. É interessante que a igreja está ali no centro da cidade, ela tem fácil acesso para deficiente, para cadeirante, e até se de repente precisar que o carro quase que entre dentro da igreja, nós temos acesso também. Então é para facilitar mesmo para você. Então, muito bem. Então. É isso aí, pessoal. Depois do nosso momento merchan aqui das igrejas, né? Vamos lá, então, agora. Uma coisa que, quando eu nunca tinha ido na presbiteriana, aí eu fui, achei muito interessante, porque é uma igreja que é calcada em palavra, né? Temos aí o momento do louvor, né? É um momento, ele é mais singelo, tem poucas canções, vamos dizer assim, né? Como tem igreja que você vai tem 1 hora de louvor, né? A presbiteriana é mais enxuta nesse sentido. E tem maior parte a palavra, que na minha opinião, né, minha leiga opinião, é o correto. Mas eu queria abordar esse assunto aí, né? Que esse cuidado da reverência, essa retirada desse emocionalismo que temos nas igrejas hoje, né, em especial em certas igrejas aí que temos aí até batismo no Espírito Santo. Eu queria perguntar até o pastor Elton Roberto e o João Batista se vocês foram batizados pelo Espírito Santo. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Posso começar, pastor João? É impossível ser de Cristo e não ser batizado com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, se você não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, não é dele. A questão é o que é o batismo, você usou a palavra batismo com o Espírito Santo. Mas me lembra dessa palavra, só para voltar um pouquinho sobre, você começou a pergunta aí, na minha mente veio aqui culto.
porque você apresentou isso, porque as pessoas estranham a forma de culto de uma igreja para outra. Então, nós estamos aqui convidando pessoas para participar da nossa igreja. Pode ser que a pessoa chegue lá e estranhe. É muito frio. É muito frio, culto gelado, o que é isso? Primeiro, Robson. Casaco aqui antes. Exatamente. Frio. O ponto é a total e santa reverência no culto. A questão é quem somos nós. Você me permite só um momento antes? Sim. Eu vejo muito isso, e talvez os católicos tenham essa... Vamos fazer um elogio aos católicos nesse sentido. Sim. Porque a gente somos irmãos na fé até certo sentido, né? Que eles têm uma reverência louvável ao altar, né? A gente pode debater aqui sobre as coisas que, na nossa opinião, estão erradas, mas eles têm uma reverência enorme na igreja, né? Uhum. Sim. Dificilmente você vai ver um católico dando pirueta lá perto do altar, falando em línguas. Uhum. E você está dizendo essa reverência, né, do altar, que voltar àquela reverência, que é o correto, né? A gente ter uma educação, uma reverência ao altar. Sim. Também. O comportamento conta muito, mas quando eu falo de reverência, eu vou para um outro caminho. É o caminho que as Escrituras nos apresentam. Admiramos a atitude dos católicos quando reúnem, e agora eu vou distinguir católicos romanos, ortodoxos, porque existe um movimento católico carismático, você já vai ver reteté. Você já vê movimento aí que... Então, mas voltando, quando eu falo de reverência no culto, talvez por isso o termo aí dos pastores reverendo, né? É para trazer essa ordem, essa reverência no culto. Não significa que o culto tem que ser um ato fúnebre. Aquele momento que você não pode respirar, não pode nem tossir, porque senão alguém vai... Não, a reverência é você entender quem é você naquele local e a quem você está adorando. Por exemplo, culto é santa convocação de Deus para com o seu povo, não ao contrário. Não sou eu que marco um encontro com Deus, é Deus que me chama para adorar. E preste atenção no detalhe, eu estou adorando aquele que é rei, e não é um rei qualquer. Qual é a atitude de um sistema monárquico quando alguém se apresenta à presença de um rei? Isso me faz lembrar de Esther, rainha, quando foi induzida pelo seu parente de entrar na presença do rei para pedir clemência por ela, que era uma judia, e pelo seu povo. Ela deixou isso bem claro. Eu preciso de reverência para entrar, porque eu não posso entrar por mim se ele não me chamar, se ele não me autorizar. Eu lembro de Mefibosete, filho de Jonathan, quando Jonathan já morto, e Davi, então, para cumprir uma promessa feita para Jonathan, manda buscar Mefibosete lá em Lodebar, e quando Mefibosete chega na presença de Davi, que era o rei, ele se prostra com o rosto em terra. Um santo temor. E aí vem a graça por Davi abençoando aquele filho de Jonathan. Eu estou falando aí de rei, citei Davi aqui, o rei Assuero, o rei humanos, pecadores, mortais. Agora imagine o rei imortal, o rei dos reis, senhor dos senhores. É o síndrome de Isaías, quando entrou no templo e contemplou assentado num alto e sublime trono, o Senhor. E qual foi a atitude dele naquele momento? Foi de quebrantamento, de humilhação, de convencimento de pecado, e que era um pecador. Então, culto é isso, Robson. Na igreja presbiteriana, nós não chegamos já como que dizendo, olha, aqui o Espírito Santo está no nosso meio, onde há o Espírito, há liberdade. Então, podemos começar o culto, como diz, para cima, colocando o povo lá nas alturas para poder ter aquela euforia para o culto ser quente. Bom, se um líder faz isso, se ele quer colocar o povo para cima, lembrando que a primeira coisa que o povo vai ver é o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quem é esse Senhor? Esse Senhor é aquele que julga com retidão, é o justo e reto juiz. Então, tem que haver quebrantamento. Eu lamento dizer que em muitas igrejas, no ato da sua liturgia, se perdeu o momento de quebrantamento, de introspecção, de pecado, de você se quebrantar diante do Senhor, para que então você continue adorando o Senhor. Não foi isso que aconteceu com Isaías? Eu estou aqui citando Isaías capítulo 6. Ai, que mim, pecador, porque os meus olhos viram o Senhor.
Pois bem, então, só deixando bem claro essa questão de culto. O culto na igreja presbiteriana é um culto bem centralizado naquilo que Deus O senhor determina. falou aí essa questão de reverência, mas não significa que a pessoa, no momento dela lá, com reverência, não possa chorar. Não tenha dúvida disso. É aí que eu queria entrar sobre as emoções, porque as pessoas pensam que nós somos gelados. Nós não podemos dar um glória a Deus, dar um amém quando alguém está numa oração, ou até mesmo quando o pastor está pregando, alguém então acompanhar, dando uma confirmação. Claro que tudo com equilíbrio, domínio próprio, mas na nossa igreja, na hora dos louvores, você frequenta lá a nossa igreja e sabe muito bem disso. A equipe de louvor se qualifica, se prepara, ora para o momento de adoração e a igreja se envolve. Há pessoas na nossa igreja que começam a louvar, pastor João, e que choram, e que sente aquele momento de alegria de estar na presença do Senhor e se derrama diante dele. Mas isso com equilíbrio, ela não perde a sua razão, porque o culto é racional. Mas você pode sorrir, você pode chorar, você pode dar um amém, você pode levantar sua mão em adoração, mas não é aquela coisa de indução que alguém lá na frente com o microfone está conduzindo as pessoas no emocionalismo apenas e puramente humano. Não, mas eu creio que o Espírito Santo age poderosamente no meio do seu povo quando ali está reunido. Pastor João Batista tem cara de sério, hein? Eu tô achando que se você dar um glória lá, ele vai olhar pra cara sua ruim lá. É isso mesmo, pastor? Não, embora eu tenha minha matriz evangélica na Igreja Assembleia de Deus, e amo muitos irmãos da Igreja Assembleia, essa denominação tão querida, e mando até um abraço para eles, né? Muito bem, são nossos irmãos. Nossos irmãos. E eu fui criado assim nesse meio de que as emoções determinam a presença do Senhor. Se você chorar, se você dar um glória a Deus, se você arrepiar, se você levantar a mão, Deus, o Espírito Santo está manifestando. Não, isso é temerário. Nós caminhamos por aí. Porque o Paul McCartney esteve aqui no Brasil, né? E a gente até louva a performance daquele camarada, né? Além de cantar muito, tem uma performance incrível. Ele levou multidões ao delírio. Choravam, a câmera pegou lá, jovens chorando e tudo. Bom, se isso determina a presença de Deus de forma espiritual ali, no culto, então aquilo ali também era a presença do Espírito Santo. Quem não se emociona a assistir a Nona Sinfonia de Beethoven, que eu gosto tanto, ou as 4 estações de Antônio Vivaldi, que foi composta em 1798, está lá atrás, você fica encantado você se emociona. O problema o Robson, pastor Elton, cunhou aí essa questão da emoção como presença de Deus, como se a emoção tivesse ser externa. Nós, por natureza, nós somos seres emotivos, né? E às vezes eu não estou expressando nada no meu corpo, não estou levantando a mão, não estou chorando, mas eu estou muito emocionado na minha alma de ouvir a palavra do Senhor, de estar ali cantando, de estar ali louvando a Deus, sendo grato a Deus. Isso é emoção. Sentir bem ali naquele lugar, isso também é emoção. Mas, infelizmente, nesse conglomerado evangelicalismo moderno, hoje, cunhou isso de que levantar a mão, chorar, arrepiar, o Espírito Santo está aqui, dê um glória a Deus aí. Se você não deu um glória a Deus, você não está sentindo a presença do Espírito Santo. Eu tenho um amigo dessa igreja que eu falei, ele tem isso. Se está todo mundo calado, cantando, ouvindo, ele pega o microfone e anda para lá e anda para cá e diz, aqui não é cemitério. Né? Então, quer dizer, ele está alinhando esse comportamento reverente a Deus, porque nós estamos diante do soberano, né? Você não entra diante na sala do soberano ali, dando gargalhada, risada. Isso está na história, né? Ainda você mais quando o soberano sabe toda a sua vida. Exatamente. Aí é isso, é o que o pastor Elton falou aí. Deus nos chama para estar naquele lugar. E nós, lá na igreja de Guanabara, nós temos o prelúdio. E também na central, nós temos o prelúdio. Aquela preparação para Deus entrar ali naquele lugar. Aquilo ali não é a casa de Deus. Aquilo ali é um lugar que a gente se encontra para adorar a Deus. A casa de Deus somos nós.
Mas, naquele encontro, naquele horário que o conselho instituiu para Deus estar ali. Então, se Deus está ali, aí eu tenho que ir com Eclesiastes 5. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Seja mais inclinado a ouvir do que falar, porque falar sem ouvir é sacrifício de tolo. E Deus não se agrada de tolo, diz o... Então esse negócio de levantar a mão e falar que o Espírito Santo está ali, pode configurar tolice. Pode, não estou dizendo que seja, mas pode configurar tolice. Será então, pastor Elton? Pastor Elton tem com a camisa aqui da Igreja Presbiteriana. Eu vi. Ele veste a camisa literalmente. Ele veio aqui, vocês podem ver, não sei se dá para ver na câmera aí, que é um símbolo da sarça, né? Sim. Será que não é à toa esse símbolo aí, tá aí? Pois é, o símbolo é para identificar o grupo. Nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil, mas existe outras matizes de presbiterianos. Existe até presbiteriana viva, para dizer que eles são vivos e os outros são mortos. Mas o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil é a sarça. Parece uma folhinha de alface, mas não é não. Aqui é o simbolismo da sarça ardente, aquele momento peculiar na vida de Moisés, quando ele estava no deserto, e que o Senhor Deus aparece para ele, fala com ele lá de dentro da sarça, chamando-o para aquele ministério de libertação do povo hebreu lá no Egito. Então, o símbolo é para mostrar exatamente que a Igreja Presbiteriana é uma igreja viva, é uma igreja que tem a chama do fogo do Espírito Santo que purifica. Voltando à questão do batismo com o Espírito Santo, que parece que eu fugi da pergunta que foi colocado aqui, lembrando a sarça mostra esse fogo purificador. Tanto é que quando Moisés chegou para perto lá para ver o que era, a voz diz: não te aproxima. O pastor João citou aqui o texto: tire as sandálias dos pés. E a voz de Deus falando ali naquele momento. O Robson, o que é batismo com o Espírito Santo? A palavra batismo, nós devemos entender ela em dois sentidos. Ela tem o sentido teológico na mente de um judeu, que ele tem um entendimento muito claro o que significa batismo, e também tem um sentido, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrita no grego, para uma cultura já diferente do judaísmo, por assim dizer. Ela tem um sentido etimológico. O sentido etimológico da palavra batismo, para um grego, é um entendimento de mergulhar. Mergulhar mesmo. Esse é o sentido etimológico. Mas qual é o sentido teológico da palavra batismo para um judeu que vem de lá esse movimento? João Batista apareceu no deserto batizando. E nós pensamos assim: lá que começou o batismo. Não, se você fizer uma investigação, já havia batismo no Antigo Testamento, antes de João Batismo. Qual era o entendimento dos judeus? Era no sentido etimológico da palavra ou no sentido teológico? É claro que se você olhar para a lei mosaica, é o sentido teológico. E qual é o sentido teológico da palavra batismo? É um ato de purificação, de limpeza, de trazer para você algo novo que você está começando. Então, é uma iniciação. Então, batismo com o Espírito Santo, para um judeu, jamais ele vai entender que é para a pessoa mergulhar no Espírito Santo. O sentido é de que o Espírito Santo vai vir sobre você, do alto descendo, para poder derramando sobre você. Esse é o nosso entendimento quando nós temos a forma de batismo na Igreja Presbiteriana. É derramar, é jogar água na cabeça. Nós não desprezamos nossos irmãos que mergulham, porque a água está lá, que é o símbolo. Discutimos as formas, mas o símbolo todo mundo está de acordo, tem que ser com água. A questão é muito ou pouca? É a água visível que lava pecado ou é a água que vem no poder do Espírito Santo que purifica? Esse é o ponto. Então, batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa, ouvindo o Santo Evangelho,
crer em Jesus e ela é selada com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo para nós é o batismo. O que nós entendemos quando Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo é que agora você, com esta vida nova, selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, você agora vai buscar uma vida santa diante de Deus, no poder do Espírito Santo, enchendo-se cada vez mais dele, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão na sociedade. O pastor João Batista já foi da Assembleia de Deus, então ele já foi batizado pelo Espírito Santo, né? Pois é, do ponto de vista da Assembleia de Deus, não. Do ponto de vista bíblico, sim. Que é o que o pastor Elton falou, sabe, Robson? É salvação. Batismo com o Espírito Santo é salvação. Eu não estou mais eu não pertenço mais ao mundo, e nem os rudimentos do mundo, eu pertenço agora a Deus. E Paulo coloca isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 10, né, quando ele compara a passagem do povo de Israel pelo mar. Ele fala que ele é batismo, quer dizer, estou dando as costas para o Egito, nunca mais vou para o Egito e vou passar para o lado de lá agora. E é engraçado, pastor Elton Robson, que imediatamente, logo após isso aí, Deus faz o quê? Agora, reúna o povo aí, Moisés, chama os anciãos de Israel e vão comigo lá, vai até o Monte Sinai. Não se aproxime, mantenham distância, eu vou aparecer lá. E vou deu a lei para o povo. Agora vocês têm uma lei. Agora vocês não são um povo nômade. Vocês têm uma lei, vocês têm um rei que manda vocês. Mas o meu ponto é, essa passagem do povo de Israel com as crianças, aí esse negócio de batismo de criança já é outra discussão, mas essa passagem do povo de Israel com os bebês mamando, ninguém tem dúvida que quase 3 milhões de pessoas lá tinha bebês, né? Foi nascendo gente aí pelo deserto, né? Passando ali, o apóstolo Paulo diz que aquilo ali é batismo. E Paulo ainda fala, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Quer dizer, batismo com o Espírito Santo não tem conotação com línguas e outra coisa. Não, batismo com o Espírito Santo significa salvação, regeneração. Paulo fala isso em Tito capítulo 3, 5, como lavar regenerador do Espírito. Quer dizer, é lavar. E a palavra lavar lá está aqui no sentido teológico dos judeus, que é de pegar. O judeu nunca pegava esse copo sujo e mergulhava numa vasilha com água. Ele pegava a água e lavava. Porque mergulhar o copo sujo na água contaminava a água. O entendimento teológico do judeu é isso, purificar e lavar. E Deus fala lá, através do profeta Ezequiel, né? Derramarei água pura sobre vós. E também o profeta Joel, né? O profeta do avivamento, né? Que Pedro, inclusive, cita no sermão dele em Atos 2, falou que o que vocês estão acontecendo aí é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito, é derramar. Batismo com o Espírito Santo é a entrada daquela pessoa na igreja de Cristo, porque tem a igreja visível. E também isso eu acho que é outro assunto, porque Apocalipse distingue a igreja da besta com a igreja do Cordeiro. Quer dizer, tem duas igrejas aí, tá todo mundo aí louvando a Deus, tal, fazendo milagres e tal, e especificamente Apocalipse 13, falar que essa igreja da besta faz ter milagre, faz chover fogo do céu. Tem muita coisa aí, mas é a igreja da besta. Então, batismo, para eu entrar numa igreja organizacional, que tem um termo jurídico, tem um CNPJ, para eu entrar nessa igreja, fazer parte dessa comunidade, vamos dizer, dessa agremiação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que batizar, passar, mas aquilo ali significa salvação? Não, está apontando que algo pode ter acontecido. Aquela água derramada na cabeça significa que o Espírito Santo já foi derramado. Aponta para isso, mas todos que recebem essa água na cabeça já foram salvos? Não necessariamente. Como também todos que foram mergulhados no tanque batismal lá, não significa que a ideia, Robson, a ideia, pastor Elton, eu estou dizendo assim que eu também fui batizado assim, né? Você põe a mão aqui, o pastor leva você lá na água e diz, olha, está descendo agora uma velha criatura, desce para as águas batismais. E quando levanta-se uma nova criatura. Pode ser verdade.
Pode ser verdade, mas pode não ser. Pode não ser. Aquela água tem poder nenhum. Nós não acreditamos que o batismo salva, como a AIK, Igreja Católica Apostólica Romana, crê. Nós não cremos assim. Nós cremos que significa, batismo com o Espírito Santo significa salvação, e o batismo com água aponta para uma realidade espiritual. Isso, exatamente. Maravilha, então, pastor João Batista. Então, agora nós estamos caminhando mais para o final aqui do nosso podcast. Mas já? Já. Poxa. A gente vai fazer um outro podcast aí, tá? Sim. Contando a história, porque nosso podcast já está com 1h20 aqui quase. A gente contou aqui um pouco da história da presbiteriana, né? Algumas coisas que a gente pode ter dúvida. Uhum. E depois a gente vai entrar num próximo podcast contando a história, que eu acho que deve ter uma história de vida muito interessante, do pastor Elton Roberto. Sim. E do João Batista, que será novamente convidado aqui no nosso podcast, contando a história dele, contando as vezes que ele falou em línguas lá na... Será um prazer, Robson. Então, aí tem outro papo também, que seria falar em línguas também, que fica para o próximo podcast. Nós temos, né? Exatamente. Nós temos aí limite de tempo aqui do YouTube. E aí você que está vendo esse canal pela primeira vez, agradecemos sua visualização, contamos com você sendo inscrito do nosso canal, curtindo e comentando, que é importante para que a gente consiga aí romper, porque visto que canais de religião aqui na internet, exclusivamente religião cristã, são muito difíceis de romper essa barreira, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm uma questão natural de rejeição de religião, e quanto mais as plataformas aí não gostam muito desse assunto, né? A gente sabe por quê. E é importante que vocês aí, as nossas igrejas, nos ajudem a divulgar esse conteúdo. As pessoas que estão vendo na internet nos ajudem a divulgar esse conteúdo. Se você aí gostou do papo aqui nosso, é muito importante que vocês nos sigam nas redes sociais, ok? Queria agradecer aqui o pastor João Batista. Queria que ele falasse mais uma vez aí como é que faz para seguir eles nas redes sociais, como é que faz para ele ir na igreja dele. Sei que já falou várias vezes, mas não importa, tem que falar de novo, né? A gente tem que cada vez mais agaranhar pessoas para a nossa profissão de fé, não é verdade? Certo, Robson, obrigado. Falando do nosso endereço, né? Rua José Martiliano de Souza, número 78, no bairro Guanabara, em Betim. E se você quiser ver os conteúdos, as mensagens que são pregadas no domingo, eu tenho um canal próprio, não é da igreja. Você vai colocar lá rev.João Batista. Vai estar na descrição do vídeo, viu? Isso. Aí você pode ir lá ver, já tem 200 vídeos lá que você pode escolher alguns, ou pode assistir todos, se quiser escrever também, fica à vontade. Exatamente. Nosso lema não é escrito, mas você quiser escrever, fica à vontade também, né, para fazer isso. E também nosso Instagram, ipb.guanabara, nosso Instagram da igreja. Essa é da igreja. Sim, né? sim. Para seguir lá, gente. Então, ótimo. Então, agora também nosso pastor reverendo Elton Roberto, que não falou em nenhum momento o endereço da igreja dele. Não. Puder aí passar novamente o endereço da igreja, pastor. Muito bem. Lembrando que a nossa igreja está no centro da cidade de Betim, uma cidade que já vai batendo aí mais de 450 mil habitantes, uma cidade acolhedora, uma cidade próspera, uma cidade que tem uma infraestrutura que caminha cada vez mais para melhorias. E a nossa igreja está no centro da cidade, Rua Inconfidência, uma estrada que você tem fácil acesso a ela. É fácil de você chegar lá, número 261, próximo aos Correios. Estou aqui fazendo propaganda dos Correios. Se alguém do Correio nos ouvir, lembre aí de fazer aí a divulgação da nossa igreja, que tem abençoado. Aliás, Robson, nós tivemos aí ano passado o Dia do Carteiro, e a nossa igreja ali do lado ofereceu um café da manhã para
todos os carteiros. Foi uma bênção. Então a igreja está lá. Lembrando, Robson, que a nossa igreja é uma igreja acolhedora, como muitas igrejas o são, como de Guanabara, lá do pastor João o é. Nós falamos muito aqui de doutrina pesada. Talvez alguém que nos ouviu ou nos ouve pode pensar que nós somos robôs de Deus. Não, Deus nos dotou de liberdade, de responsabilidade, e a nossa igreja tem responsabilidade social. É uma igreja que trabalha na área da sociedade, o trabalho social, acolhedora, cuida dos necessitados, de crianças, de idosos, de pessoas que sofrem qualquer transtornos emocionais. Lá você encontrará apoio. Seja um aí agente de participar dos nossos trabalhos. E você que gostaria de visitar essas igrejas, se você quiser levar um casaco, tá? Caso você tenha super frio, fique à vontade. Você esquentar lá, né? Tá aí. Lembrando que as igrejas, você não é salvo por pertencer à igreja presbiteriana, você é salvo por causa de Cristo. Exatamente. Os arminianos também são salvos, né? Podem Por ver. Cristo. Exatamente. O Senhor tem os seus salvos lá, os seus eleitos lá. Embora eles não acreditem tanto na eleição, embora está mudando, viu, pastor? Eu sei disso. Está mudando dentro do próprio pentecostalismo essa questão de eleição. Eu tenho conversado muito aí com os irmãos e eles estão mesmo, assim, não tem como negar isso. É isso. Vamos voltar de novo ao assunto, não, né? Vamos deixar para o próximo podcast esse assunto. Rendeu bem aqui o nosso podcast. Então, você que viu o vídeo, queria agradecer muito a sua visualização. Sim. Comentem, vai na rede social do João Batista, na rede social do Reverendo Arthur Roberto, venham nas nossas igrejas. É importante, nossas igrejas estão sempre abertas aqui nos dias aí que foram mencionados. E é importantíssimo que você vá nas igrejas, tá? Exatamente. É muito legal acompanhar na rede social, muito legal a gente curtir, comentar, se engajar, mas é muito importante a gente fazer a nossa comparecimento nas igrejas, né? E acompanhar de perto isso aí, que cada dia menos pessoas estão se interessando menos pela palavra, e a nossa sociedade só é o que é hoje graças ao cristianismo, né? Exatamente. Não é o contrário, né? A tecnologia não veio por causa fugir do cristianismo. A tecnologia veio com o cristianismo, né? E aí a gente pode até entrar nesse assunto num novo podcast. Muito bem. Agradecemos então a visualização de todos, e obrigado, e um ótimo dia. Até mais. Obrigado. Abraço. Um abraço aí.